também uma palestra, assim, para pessoas que eu não conheço. Normalmente eu faço para né, para a própria empresa, né? Deixa eu só abrir um. Normalmente eu faço para a própria empresa que eu trabalho, né? Ou então eu faço mentoria. Inclusive, eu conheci a Rebeca numa mentoria, né, Rebeca? Na Wari. E é muito fazendo. Ok. Bom, gente, é muito esquisito fazer isso pra mim, é muito esquisito, porque eu não tô vendo vocês. Eu tenho uma tela só, então eu tô vendo só a apresentação, a minha apresentação. Eu vou me apresentar. Durante a minha apresentação, no início da nossa conversa, eu vou interromper, perguntar se vocês têm alguma dúvida. Aí depois a gente continua, eu vou mostrar para vocês alguns sites, algumas coisas que eu achei bem interessante para contextualizar, que a gente vai falar hoje aqui. E aí no final a gente conversa mais um pouco, a gente se conhece, enfim, troca um pouco mais ali. Bom, primeiro eu vou falar assim quem sou eu, né? Então eu sou a Bruna, eu tenho 37 anos, eu fiz publicidade e propaganda na Universidade Mackenzie, me formei em 2008. Eu comecei como web designer, então eu fui uma dessas pessoas que começou nos primórdios aí do UX UI aqui no Brasil. Então, assim, como as pessoas começaram lá atrás, né? A gente começou muito como web designer, a maioria, ou designer gráfico, ou arquiteto, né? Muitas pessoas, assim, começaram a fazer essa migração para essa área, assim como hoje ainda acontece a migração. Mas para quem era web designer foi uma coisa mais natural fazer isso, né? Chegou um ponto na minha carreira que, beleza, eu era web designer, e como web designer, eu meio que fazia tudo, né? Então eu trabalhei em várias empresas pequenininhas fazendo mídias sociais, fazendo site em WordPress, mexendo um pouquinho com HTML, CSS. Mas aí chegou um ponto em que eu vi que eu não gostava de mexer no HTML, no CSS, que não era aquilo, né, que eu gostava. E eu sempre me empenhei mais mexendo além no Photoshop, aprendendo a fazer, a layoutar, fazer os designs. Aí chegou o um momento que eu peguei e olhei assim e falei, bom, eu preciso decidir o que eu quero, né? Então eu fiz vários cursos, fiz vários, e eu juro para vocês, eu tentei ir para a área do desenvolvimento, porque eu sabia que desenvolvimento as pessoas ganhavam mais, mas eu não consegui, não entendia, não entrava na minha cabeça. E então o que eu aprendi já foi muito bom para a área que eu escolhi, que é para o UX UI. Né? Aí eu vou te dizer um pouquinho do contexto, né? Eu trabalhava no Buscapé nessa época, e dentro do Buscapé eu trabalhava dentro de uma startup. Então, o Buscapé já era uma startup, mas eles acolhiam outras startups, né? Então, a gente estava debaixo do Buscapé e eu trabalhava com desconto, que era um site de cupom de desconto. Nessa época, eu era front-end, eu fazia o protótipo no Photoshop, eu pegava esse protótipo, e mexia lá no código, né? E colocava tudo aquilo que eu desenhei, colocava no código. Aí começou a ter vários problemas, porque chegava um momento que eu precisava de entender outras linguagens além do HTML e do CSS. E eu não sabia, e eu não queria também saber. Né? E eu cheguei a estudar, fiz um curso, mas aí eu falei para o meu gestor que não era isso que eu queria. Eu queria seguir como designer. E dentro do Buscapé já existia uma área de UX e UI. Aí com eles eu conversei, comecei a entender o que era usabilidade, o que era o UX designer, né? Aí eu entendi, aí eu fiz um curso, né? Naquela época o único lugar que tinha curso era na Mergo,
ainda existe essa empresa Mergo. O Edu, que é o dono, ele é sensacional. Ele foi um dos primeiros, assim, a passar todo o conhecimento dele de UX para São Paulo e para o mundo, né? Então, assim, eu sou muito agradecida pelo tudo que eu aprendi. Eu fiz um workshop, fiz vários, na verdade, workshops com ele, que era um final de semana inteiro, assim, das 9 às 5, no sábado e no domingo. E ele ensinava a fazer as dinâmicas, a fazer facilitação, um monte de coisas. Então, para mim, pôr a mão na massa, na prática, foi essencial para eu entender como é que funcionava a dinâmica de UX. Então, esse é um pouquinho de como que eu consegui, né, fazer isso. Já estava dentro da empresa. Então, dentro dessa startup, eu comecei a mexer só na parte visual, né? Deixei o front para uma outra pessoa, eu fiquei só com o visual. Aí eu construí um site de cupom de desconto só para moda, aí mexi no aplicativo, criei coisas novas assim de landing page, mas eu ainda estava muito só na criação. Não é só, né? A gente fala só, mas não é só. Mas é que eu vou explicar o porquê que não é só. Né? E ficava só na criação, né? Na parte de interface. Aí foi aonde eu de verdade, eu procurei, porque assim, eu demorei quase um ano para eu conseguir. Eu estava trabalhando como user interface, praticamente. E aí eu fui tentar como UX designer, né? E aí eles pediam experiência, aquela coisa, como vocês já devem estar sentindo como é que as coisas são, né? Experiência em UX designer, porque de user interface eu já estava manjando bastante. Né? E aí eu fui e consegui numa startup. Eles estavam precisando de uma pessoa proativa, que conseguisse tocar sozinha algumas coisas, né? Em uma funções, aquela coisa assim, né? E aí foi onde eu comecei como a única UX designer, né? UX EUA, né? De uma startup de seguro. E aí foi aonde, tipo, eu tinha muita liberdade para colocar tudo que eu queria, né? Então, assim, como eu ia fazer um sistema interno, então eu tinha contato direto ao meu usuário, que era a pessoa de vendas, né? Então, consegui fazer tudo. Consegui fazer jornada, consegui fazer business model canvas. Tudo que eu aprendi com o Edu ali na América, eu coloquei em prática, né? E fiz a parte de criação. Aí, estou aqui contando um pouquinho para vocês da minha experiência, né? Porque eu quero mostrar para vocês, talvez, algo que não sei se outras pessoas falem, né? Hoje mesmo, eu não sei nem se a Nath está aqui na live, né? Estava conversando com a Nath pela Awari, ela me pediu uma mentoria e eu falei para ela, a parte de UX, né? Eu chamo a parte de UX, essa parte que não envolve a interface, como uma parte em que depois que você começa a pegar o jeito, você sempre vai ficar buscando uma referência, ou dependendo do problema que você tem que resolver, você vai buscar um workshop, você vai buscar uma entrevista, você vai ter um lugar onde vai dizer o que você precisa fazer. Então primeiro eu vou fazer um discovery, vou fazer entrevista com o usuário, vou ir na rua, vou perguntar as coisas para as pessoas, né? Vou tentar descobrir um pouco mais sobre o problema, o que as pessoas querem, né? Então, a gente já sabe mais ou menos o beabá da coisa, né? Então, a gente já fez curso, a gente está fazendo curso, então a gente já sabe. Então, primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, né? Tem meio que uma cartilha. Mas a interface não é bem uma cartilha. Aí as pessoas falam, agora é só fazer o design, né? E não é só fazer design, né? Esse é o problema, né? E que a gente tem que desmistificar a nossa mente. Aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou casada, não tenho filhos, eu gosto muito de cachorro. Inclusive, o meu hoje tá dodói, eu tô preocupada. Mas tudo bem, eu adoro malhar, daqui a pouco vou pra academia e também gosto de comer.
quem nunca, né? E é isso. Aí a primeira coisa que eu queria instigar vocês é o que quer dizer design? Outro dia eu estava lendo um artigo e essa pergunta ficou muito assim na minha cabeça. Design é fazer layout, né? Aí, vendo mesmo, o que quer dizer design? Design não é fazer layout. A palavra design é projetar algo, é também fazer layout, é também desenhar, né? Mas é arquitetar algo, é simbolizar algo, é projetar algo. Então, quando você fala em design, você está projetando alguma coisa. Então, o arquiteto está projetando alguma coisa, engenheiros estão projetando alguma coisa, nós estamos projetando alguma coisa. Então, nós somos designers. Independente de se você é uma pessoa UX, Product Designer, UI, você é um designer. Você é um UX Strategy, UX Writer, um monte de palavra em inglês, né? Você é designer. Mas quando você está projetando alguma coisa, você é designer, ponto. Né? Quando você vai se referir a uma pessoa, UX Designer, chama ele de designer. Mas você é UX Researcher, você é UX Writer? Não, ele é designer. Né? A gente está projetando alguma coisa. Aí, agora entrando um pouquinho aqui numa analogia que eu queria vocês, já entrando um pouquinho no conteúdo, tá bom? Então, é assim, o que a gente está vendo aqui? Né? O que é um labirinto? A gente está vendo aqui, tem uma pessoa parada, olhando, sem saber para onde ir, certo? Porque não tem referência, não sabe se ele vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, né? Faltam alguns pontos de apoio para essa pessoa conseguir continuar, se ele vai para a direita, para a esquerda, e qual o caminho, e qual o objetivo dele, ele tem que chegar, ele tem que ganhar um prêmio, tem que chegar até aonde, qual que é o objetivo. Aí o que acontece? A gente precisa, na nossa mente, saber aonde a gente quer chegar. A gente precisa ter um direcionamento de como chegar. Né? Então, aqui no caso, a gente tem uma lâmpada. Eu preciso chegar até a lâmpada. Esse é o meu problema, tenho que resolver isso. Né? E como é que eu vou chegar até essa lâmpada? Se eu não estou vendo nenhuma placa, né, de como chegar até a lâmpada, eu vou tentar por tentativa e erro. Mas, caso essa linha branca exista de fato, eu vou seguir a linha, porque é o que está me dando o direcionamento, né? Eu sei que a linha, de alguma forma, né, na minha cabeça, eu já entendi por conexões visuais que já aconteceu na minha cabeça, que já passou, que eu já vivi isso. Eu sei que se eu seguir essa linha, uma seta, eu vou chegar até onde eu preciso chegar. Né? Então, o ponto final. Agora, se falta referência, você não sabe onde chegar. O que eu quero dizer com isso? Existe um método, né? Uma forma de entender o processo na nossa cabeça chamada Wayfind. O que é um Wayfind? É um processo natural de orientação espacial do que a gente já viveu desde a nossa infância. Então, é basicamente o que a gente sabe sobre o que a gente vai escolher, o que a gente vai seguir, qual caminho que a gente vai seguir para isso, para alcançar tal objetivo. Né? Então, assim, quando a gente vê uma seta, a gente sabe que a seta está indicando algo, porque a gente já aprendeu que aquela seta indica algo, né? A gente já sabe disso. Daí a gente vai seguir aquela seta. Então, dentro de um labirinto, a gente vai seguir se tiver setas. Agora, se não tiver, fica tudo muito confuso. Você não sabe para onde ir. Aí, um pouquinho de contexto, esse termo wayfinding foi criado por um arquiteto, né, no livro A Imagem da Cidade, né, que no fim das contas acabou evoluindo para um nome chamado orientação intuitiva. Né? Acaba sendo intuitivo. Se você está dentro de um labirinto e tem umas setas, né, te indicando para um lugar, né, você vai intuitivamente seguir aquelas setas. Né? Não precisa de explicações maiores, né, porque você já sabe. Aí eu coloquei aqui, tem uma brincadeirinha, tá? Orientação intuitiva. Mas e quando a gente se depara com uma placa como essa? Eu sou uma pessoa, assim, que quando eu era criança,
Eu sempre ia e batia, assim. Aí até que um dia me explicaram que push, né, que é a segunda aqui, lado direito da porta azul e a placa verde, push em inglês queria dizer empurre. E quando eu tivesse escrito puxer, era em português, quer dizer realmente puxar. Aí, isso na minha cabeça, eu tentava fazer sempre essa conversão. Até hoje, na hora que eu chego numa porta, eu travo. Que daí é push, puxer, push, push. É pra eu fazer o quê? Até aqueles segundinhos, assim, tipo, é pra eu empurrar ou é pra eu puxar? Né? É pra eu traduzir ou é pra eu não traduzir? Né? Aí fica aquela orientação intuitiva que deveria ser intuitiva, deixou de ser intuitivo, porque ficou confuso. As pessoas tornaram isso confuso. Ao invés de colocarem tudo em português, que é como deveria ser, né, tem alguns lugares que a gente ainda vai que ainda está em inglês. Aí dá um bug na cabeça, né? Então, aquela coisa, aquela orientação que a gente aprendeu, desaprende, fica confuso, né? E é isso que eu quero dizer que acontece. A gente fica tentando sempre criar alguns modelos conceituais. Então, na minha cabeça, um modelo conceitual é de que push com SH era em inglês, então que era empurre. Eu tinha que traduzir isso rapidamente para eu conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Né? Se eu tinha que entrar, eu tinha que sair. Né? Então, existia um modelo na minha cabeça. E isso era essencial para eu continuar onde eu queria ir, que era abrir a porta no final das contas. Né? Aí, deixa eu ver aqui. Então, como eu estava dizendo, nós sempre tentamos encontrar padrões, modelos, elementos que nos orientem que façam sentido. Então, eu falei lá do wayfinding, da orientação intuitiva, falei aqui que a gente tem um modelo conceitual na nossa cabeça, porque são coisas que a gente já aprendeu, como que funciona, né, o que serve, né? Uma criança, por exemplo, ela está aprendendo ainda, então ela ainda vai entender como é que funciona. Se eu clicar aqui, o que acontece? Hoje em dia elas aprendem muito mais rápido, né? Tem uma sobrinha de 1 ano que ela já sabe até pular o vídeo, né? A pular as propagandas de vídeo. Assim, surreal. Bem, bom, tem aqui perguntas. Deixa eu ver vocês, gente. Esquisito, é assim. Oi, gente. Perguntas, ok? Tá tranquila? Beleza. Então eu vou continuar. Beleza. É que eu vou entrar um pouquinho mais agora na nossa área. Qual que é o nosso papel como designer? Né? Como UX UI? Qual que é o nosso papel? Então, a gente tem a responsabilidade de projetar uma interface que não gere insegurança para o usuário. Aquele caso que eu mostrei do push, gera uma insegurança para o usuário. É abrir ou fechar a porta, né? Ou empurrar a porta. E tem que deixar claro quais são os resultados das suas ações. Então, nosso papel como designer é deixar a interface de uma maneira lógica. A gente tem que olhar, entender o que tem que fazer. Né? Não tem problema a gente tentar criar algo novo, algo que ninguém nunca fez. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer isso. Muito cuidado. Por quê? Porque a gente já tem modelos conceituais sobre as coisas. A gente já vive dentro de um mundo de internet. Eu passei pela transição de um mundo sem internet, né, para um mundo com internet. Muitas de vocês não passaram por isso. Vocês já entraram nesse mundo. Né? Vocês já sabem o que é um botão, vocês já sabem como é o modelo de um botão, vocês já sabem como que funciona os aplicativos, o Discord, por exemplo. Para mim é uma coisa nova o Discord. Né? Então, assim, para mim é um pouco mais complexo usar o Discord. Ele tem algumas nuances de interface, alguma assim, a usabilidade dele, para mim,
eu acho difícil, né? Que é uma coisa que eu preciso ainda aprender, né? Eu, de fato, não gosto do código, porque eu acho ele com muita informação, enfim. Aí a gente entra no outro hall aqui da palestra que não tem nada a ver. Mas, o que eu quero dizer é que nosso papel como designer é tornar a interface cada vez mais intuitiva para o usuário. E como é que a gente faz isso? Né? Nós precisamos ter, como até falei agora há pouco numa mentoria, né? Nós precisamos ter uma biblioteca virtual na nossa cabeça. Parece fácil. Agora é só fazer o design. Né? Eu já fiz a pesquisa. É super legal fazer Discover. Não vou falar que não é. É super gostoso fazer Discover, porque você sai de um lugar assim que tá tudo embolado, um monte de informação, até que no final você consegue visualizar ali o protótipo, já sabe qual vai ser a solução, vai ser um aplicativo, vai ser um site, precisa informar isso, informar aquilo, né? É muito legal, né? Quando você sai dessa montanha de ideias para uma coisa que vai ficar concreta, né? Isso é muito, muito legal, é muito massa. Mas nós como designers, a gente precisa estruturar essa interface de uma forma que as pessoas entendam. E uma coisa que eu tenho percebido, e é essa a minha preocupação, para vocês, para as pessoas que estão buscando o seu primeiro emprego na área de UX e UI, né, que é uma coisa que me preocupa, e que poucas pessoas falam, né, e poucas pessoas se preocupam com isso, em mostrar como que a gente monta uma tela, né, como que a gente sai ali daquela ideia abstrata e monta uma tela, e qual é o suporte que você precisa ter. É diferente do UX, né, que você vê que tem uma cartilha. Agora, o UI é muito do que você conviveu, daquilo que você tem na sua cabeça, do seu modelo conceitual, né, da sua orientação intuitiva, né, é muito daquilo que você já viveu. Então, acaba, no final das contas, quando você precisa argumentar sobre a sua interface, por isso que tem vezes que acaba parecendo meio abstrato, né? E aí eu vou explicar um pouco mais pra frente como que a gente constrói esse argumento para a gente conseguir defender o nosso design. Mas só que antes disso, eu quero mostrar para vocês alguns modelos. Então, indo por esse caminho de criar a interface com modelos que a gente já conhece, não existe problema da gente criar coisas novas, criar coisas que ninguém nunca criou. Tudo bem, não tem problema. Mas as pessoas precisam saber usar, né? Existem tendências no design e que a gente precisa seguir essas tendências. Aí, quando a gente vai se aplicar numa vaga e a pessoa pede um portfólio, a gente precisa saber como que foi o processo de UX, mas na hora que vai chegar no UI, chega no UI em que não tem espaçamento, a pessoa não mostrou que tem um minimalismo, uma sensibilidade na tela, a disposição dos elementos, a navegabilidade, conceitos visuais, design, não conhece muito bem os componentes, para que cada componente faz, se eu clicar, que componente faz, o que acontece, para onde vai, né? Qual é o melhor componente para essa estrutura que eu preciso, para essas informações se encaixarem bem dentro da página. Então, às vezes, isso acaba pegando. Isso não quer dizer que vocês não saibam. Né? Isso quer dizer, né, que precisa um pouco mais dessa biblioteca na cabeça. E como é que eu fiz lá atrás, né, na minha história lá do Buscapé, para eu conseguir aprender? Porque, assim, eu já sabia mexer fazer banner, eu já tinha minha biblioteca visual ali, de mexer no Photoshop e tal, né? E a parte interessante e boa, que me ajudou bastante nessa construção visual, é que eu sabia mexer no HTML, eu entendia da sintaxe da criação de uma página.
Né? Isso ajuda muito para para a pessoa que faz tela, né? O designer que faz protótipo. Ajuda muito você conhecer um pouquinho da linguagem, né, de HTML e CSS. Não estou falando que é essencial, que é eliminatório, não é. Mas é muito importante conhecer para você aplicar isso no seu dia a dia. Aí o que eu comecei a fazer? Eu criei uma pasta no meu computador onde eu começava a tirar print, né? E dava print no meu celular. Ou eu ficava baixando aplicativos no meu celular, do Apple, né? Ficava baixando aplicativos celulares Android, de amigos, da minha mãe, hoje tem o marido, né? Do meu marido, ver como é que funciona, de clicar no botão, ver o que o botão faz, como que ele age, né? E aí eu estudei muito esse site do Mature Design, que é o design do Google. Estudei muito, assim. Eu uso como referência para a vida. Às vezes eu entro aqui só para ver um novo componente que eles criaram. Né? Criou agora esse componente de segmento de botão. Como é que funciona? Você clica aqui, você vai ver como é que ele funciona. Aí você vê como ele se aplica, que pode, que não pode. Dá para você baixar aqui esse botão. Você pode ver as variações. Como é que é esse botão selecionado? Ele é assim. Tem essa borda, tem esse fundinho aqui um pouquinho mais transparente, um lilás mais transparente, enfim. Né? A minha fonte está caixa alta, está em bold, para destacar que está selecionado. Né? Você começa a fazer algumas aplicações, né, Gozinho? Aqui eles colocam a navbar deles, tá aqui na lateral, né, na esquerda. A footer, como é que é a footer deles? É diferente. Se eu passar o mouse aqui, ele fica com uma linha embaixo. Esse tipo de referência visual na cabeça, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um botão. Se eu clicar, o que acontece? Ele sobe até o final. Ele sobe, mas só que essa barra aqui ficou presa. Deve ter um bug nele. Ficou presa no topo. Interessante, mas se eu abaixar, o que acontece? Tem que ficar lá embaixo. Mas se eu subir a página, ele para lá em cima. Ele também diminui o tamanho da página. Aqui ele aumenta. Aqui ele dá um bug, porque foi esquisito. Mas enfim. É um pouquinho disso, ter essas referências visuais na cabeça, de como que funciona o comportamento, né? Das páginas, qual é a tendência do momento. Eu gosto muito de entrar em alguns design systems, né? Então eu entro no Salesforce, eu vejo quais são os componentes, como que eles usam os componentes. Então, sei lá, como que é os cards, qual é o tipo de shadow que eles usam. Tem esse shadow aqui, e se eu passar o mouse, como é que fica? Aí eu começo a montar uma biblioteca de informações. Depois você pode ter na sua pasta, depois de um tempo você já vai saber mais ou menos as referências que você gosta e vai atrás sempre dessas referências, né? Por exemplo, quando eu estava lá no Buscapé, eu comecei a criar cupom de desconto. Então, o cupom de desconto era um pouco mais fácil, porque era uma linhazinha, tinha um botão, né? Então, tipo, eu comecei a buscar esse tipo de referência visual. Tinha naquela época o Groupon, o Peixe Urbano, o próprio Buscapé eu usava como referência para eu criar, né? Aí depois, quando eu entrei naquela empresa em que eu era o UI, que eu fiz o processo de ponta a ponta, né? Eu comecei a buscar referências porque eu ia criar um sistema de vendas, né? E para eu criar um sistema de vendas era uma coisa muito complexa. Eu precisava de uma referência visual de um programa que fosse sistêmico, né? Então eu fui atrás do Salesforce, que eu já conhecia, já tinha ouvido falar,
né, fui atrás do Salesforce. Então, ele já tinha os seus componentes. Isso muito como resolução dos meus problemas, né? Eu entrava aqui e falava, eu preciso montar uma tela onde o vendedor vai buscar o nome do cliente, então é uma tela de busca, né? Como que é a tela de busca do Salesforce? Aí entrava lá e procura como é que é a tela de busca. Eu fiz até entrei aqui gratuitamente para ver como é que funcionava. Como era muito parecido, né? Era um sistema de vendas, né? As pessoas iam colocar os clientes, né? Como é que funciona aqui? Aqui esse card, por exemplo, é para você criar uma nova conta. E se eu clicar, o que acontece? Né? Tá vendo esse botão? Ele está localizado aqui. E aí eu comecei a criar. E como é que foi isso? Né? Como é que eu consegui criar? Né? Depois de todo o processo de UX, que agora eu não vou ficar falando detalhes, mas eu cheguei a alguns wireframes. E como é que eu fiz esses wireframes? Né? Uma coisa que eu até comentei anteriormente na mentoria é que eu gosto de fazer tudo no papel. Né? Depois que eu montei meu benchmarking, que eu fiz referências visuais ali, eu vou no papel, eu desenho, faço vários mockups, né? Eu faço um quadradinho, aí eu faço lá o header, por exemplo. O header eu vou puxar uma linha, eu puxo uma linha e falo igual ao do Salesforce, né? Tipo, eu vou fazendo lá os quadradinhos, eu não chego a jogar fora nada do que eu desenho, eu vou colocando X, eu risco, aí eu vou em uma outra página nova e faço de novo um outro mockup, né? Eu prefiro fazer isso que para mim eu acabo vagando melhor a minha criatividade, né? Quando eu faço no papel. Quando eu faço no Figma, eu me sinto mais bloqueada, porque daí eu tenho que fazer os quadradinhos. Aí faço tal, faço lá um wireframe, que é a estrutura base, né? O nome wireframe quer dizer estrutura base, né? Na arquitetura eles chamam assim. Aí você faz ali o wireframe com quadradinho, com os quadradinhos, né? Aí chega uma hora que eu começo a me perder, porque eu quero começar a montar visualmente bonito. Na minha cabeça, o Figma já é para fazer bonitinho. Aí eu começo a ficar bloqueada. Esse daqui é um wireframe. E é assim que eu desenho no papel. Lógico que não fica exatamente igual. É riscadinho, assim. O que é imagem, é um quadradinho, faço um X, né? O que é texto, põe mais linha. É basicamente isso que eu faço no papel, né? O que está feito aqui nesse protótipo, aqui no Miro, nesse exemplo. Então, isso é um wireframe. Agora, quando eu faço de quadradinhos mesmo, certinhos, aí eu começo a querer me preocupar com fonte, com sombra, não sei o quê. Daí eu já saio da parte do foco de criar um produto em si, né? E já começo a ir para a área da criação, da arte. Então, eu preciso que minha mente fique focada em criar a usabilidade, digamos assim. Então, por isso que eu faço no papel. Para mim, é melhor. Então, é só uma dica. Partindo disso, né, indo aqui mais para os finalmente aqui da minha partindo de tudo isso que eu falei para vocês, o que é fundamental é vocês entenderem que existem alguns princípios, que são princípios básicos de user interface, e a gente precisa aprender e colocar em prática. Então, né, a gente precisa entender o que é uma análise heurística. Então, antes de tudo, vou ler o que é leis de UX, né? Então, existem princípios básicos, e esses princípios são as leis de UX. E elas devem ser consideradas em qualquer desenvolvimento de interface. Então, a falta, né, dessas leis aplicadas na interface pode prejudicar a sua usabilidade e a sua experiência. Então, a gente precisa entender os conceitos de uma análise heurística, por exemplo. A análise heurística foi proposta pelo Nielsen, né, e ela é uma técnica de inspeção que ajuda a identificar problemas de usabilidade. Você precisa entender da análise heurística para você conseguir aplicar isso dentro do seu
do seu protótipo, você precisa ter uma noção de o que é uma Gestalt, de princípios da Gestalt, né? Isso vem da psicologia, princípios da Gestalt, que atribuem ao sistema nervoso algumas propriedades, né? Então, por exemplo, quando vocês têm duas bolinhas, uma próxima da outra, você está enxergando duas bolas, né? Mas se eles estão muito próximos e eles são de duas cores muito semelhantes, você pode olhar e já pode tentar ver uma unicidade, né? Então, a Gestalt é sua cabeça já tentar unir aquilo com uma coisa só. Então, isso são alguns princípios que você precisa ter noção, porque quando você vai fazer uma tela, você precisa entender que, se eu colocar muito perto um do outro, vai ficar esquisito. Mas por que fica esquisito? Né? Essa palavra que a gente fala, ficou esquisito. Né? É porque parece que é uma coisa só. Então, por isso você tem que deixar, às vezes, um espaçamento. Você precisa ter um espaçamento, porque se esses elementos daqui de cima conversam com esses elementos daqui de baixo, tudo bem se eu juntar um pouquinho, deixar um pouco mais perto, porque daí é um princípio da Gestalt, da unicidade, que vira uma continuidade, uma coisa só. Mas se esse conteúdo daqui com esse conteúdo são conteúdos diferentes, então eu preciso deixar um espaçamento maior, né, para mostrar de que são ideias diferentes. Então, isso são alguns princípios de como que você aplica. E tem princípios de UX que são argumentos da psicologia. E eu vou mostrar para vocês também alguns sites, e eu vou passar para vocês todos esses sites para vocês estudarem. Eu uso muito esses sites no meu dia a dia. Também. Gosto desse artigo, porque esse artigo ele está muito completo. São os princípios básicos de UX Design. Quando eu quero defender meu protótipo, eu entro nesse site, porque muito já está na minha cabeça. Aí, ao invés de você falar, porque eu sei, porque a vida de designer me ensinou. Né? E não é bem assim. Você tem isso na cabeça, já tem esse modelo conceitual já construído na sua cabeça, então você precisa saber explicar para as pessoas, né, o porquê que você fez as coisas. Então, eu entro aqui para eu encontrar o meu argumento de design. Por exemplo, eu já tive que usar essa lei de UX aqui para argumentar uma interface ruim. Né? As pessoas, elas são mais tolerantes a pequenos erros de usabilidade, desde que seja uma estética agradável. Né? Isso aqui é uma lei de UX. Então, se você entra no Airbnb e tem um erro lá de usabilidade, você não consegue encontrar uma categoria, um filtro, que é o básico do Airbnb, mas é bonito, né? Você não vai ficar chateada por isso, né? Não vai ficar, ai, que site ruim, né? Tipo, não, é Airbnb, né, cara? Estamos com, né? Então, assim, você vai relevando algumas coisas. E aqui tem diversos outros princípios que você, ao ler, você vai começar a identificar no seu layout e que você consegue justificar com isso. E tem outros, aqui tem um site que é em inglês, Lays of UX. Ele já é mais completo, mas só que é em inglês. Né? Então, aqui tem as heurísticas, tem os princípios que está nesse site em inglês, em português, tem os princípios da Gestalt, tem os princípios de cognitivo, né? Então, aqui é um overview, assim, de todas as leis de UX. Aí você também tem que entender um pouquinho de arquitetura da informação, que é como organizar a interface, como que é a navegação, como que funciona uma busca, rotulagem, né, que são as categorias. São alguns princípios que são muito úteis na hora de você criar um design. E também tem o design emocional, né, que a gente não pode deixar de saber, o design emocional, que está muito ligado também com psicologia das cores, né? Você vai criar um site do zero, que não tem uma identidade visual, você precisa entender, o que é? Aqui, por exemplo, eu já lembrei do Burger King, assim, sabe? Laranja com vermelho, essas cores intensas normalmente são usadas para fast food, né? Tipo vermelho e amarelo, né? E o roxo, o que o roxo transmite?
né? Pra mim me lembra mais estética, assim, sabe? Que é meio calmo e tal, não sei. Então, assim, você precisa ali buscar as ideias por trás das coisas que você está realizando. Aí, entrando um pouquinho nesses argumentos de design, são as leis de UX que você precisa conhecer para criar o design, a gente entra no momento em que a gente precisa argumentar sobre o nosso design, né? Que eu falo de diagnóstico de UX. Eu vou comentar com vocês que aqui na Go, a gente faz muito isso, esse diagnóstico, muito. Porque a gente está no momento de transformação digital da Go. Então, a gente tem que entrar dentro do site e a gente tem que provar por A mais B por que a gente vai fazer uma mudança no menu. Parece simples. Mas tá feio esse aqui, porque tá horrível. Vamos fazer um menu bonito. Né? Mas por que é um menu bonito, né? Tipo, e aí a gente cria um diagnóstico, né? O que é esse diagnóstico? Né? Esse daqui eu inventei. Eu gosto muito de inventar as coisas, então eu juntei a jornada do usuário com... e enfiei coisas novas assim na linha. Então eu tirei print da tela, eu descrevi o que está acontecendo aqui na tela, era para eu ter colocado o tempo que acontecia em cada momento da tela, aí coloquei lá a jornada do usuário, o que o usuário estava sentindo, coloquei as hipóteses, que estava sentindo preguiça. Qual é a minha hipótese? Porque está acontecendo que está ruim aqui e tal, né? Aí eu colocava as evidências, né, dessa primeira parte da tela, evidências, né? Aí eu trazia nas evidências esse argumento de UX, né? Aí eu colocava lá a lei de UX. De acordo com a lei tal, isso aqui, acontece isso. Né? E aí eu colocava uma solução, né? Eu colocava que poderia ter uma oportunidade de melhoria, né? Qual era essa oportunidade, de acordo com o que eu trouxe de evidência, e como que a gente vai fazer essa mudança, né? Então, eu propus um teste AB e tudo mais. Essa dela eu não posso mostrar para vocês, assim, mas depois eu vou mostrar um que eu fiz em outras empresas. Também você pode colocar o detalhamento do problema, mostrar o problema, colocar a evidência. Pode ser evidências, tanto essas evidências das leis de UX, outras evidências de dados mesmo, né? Dados que você conseguiu no Analytics, alguém te passou, enfim. E as sugestões de melhoria. Aí, mostrando um pouquinho do que eu já fiz em algumas empresas que eu trabalho. Eu fiz meu portfólio no Notion mesmo, não tenho um site. Eu prefiro essas plataformas porque acaba sendo mais fácil para você colocar as informações. Eu fiz uma análise heurística para o site. Eu trabalhava na Top. Na época eu prestava serviço para a Globo. E eu fiz uma análise para a página do G-Show, onde estava divulgando o Big Brother, para mostrar para eles de que tinha muita informação ali. Então, fiz o benchmarking, eu quero mostrar a parte da análise mesmo. Fiz aqui uns wireframes, ele está carregando. Fiz até uma dinâmica com os stakeholders de cocriação para ver as ideias que eles tinham para melhorias da página. E aí eu fiz uma análise de design, né, onde eu juntei análise heurística dos princípios do Norman com princípios da psicologia. Tem um livro também que é dos princípios da psicologia. E aí eu coloquei, né, tinha pesquisa do usuário também, eu colocava algumas frases, né, a necessidade do usuário, então isso eu coloquei como uma evidência, né, a análise de design, então eu colocava qual era a heurística, o que estava impingindo aquela parte,
né, e qual era a oportunidade de melhoria e como eu iria aplicar no site, né, ou já essa melhoria eu tinha identificado. Então, fiz uma análise ali do site do Big Brother. Esses princípios ajudam você no seu argumento design, no final das contas. Também tem essa análise que eu fiz para essa empresa o ano passado, que aqui está no link. Eu vou passar o link para vocês verem como é que foi feito. E tem várias formas de fazer isso. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer para vocês para vocês conseguirem o primeiro emprego, vocês precisam ter esse conhecimento dos elementos, componentes, esse modelo na cabeça de vocês, uma pasta que seja no computador de vocês de referências visuais para você usar como ideias, né? Entender um pouco desses princípios, entender um pouco de arquitetura, entender um pouquinho de HTML, ajuda bastante na construção da hierarquia, né? Para no final das contas ter um design harmônico, né? Intuitivo, com uma boa usabilidade, um bom visual, né? Que tudo isso conta para você construir seu portfólio. E é isso, gente. Não, espero que eu tenha conseguido passar aí o que eu queria passar. E perguntas? Eu parar de compartilhar. Bruna, muito legal, tá? Eu vou ler as perguntas para você, tá bom? Tá dando pra me ouvir, né? Tá bom. Show. Sim. A Ana Isis, ela te perguntou o que foi que te levou a sair do Buscapé para ir para uma startup. A minha carreira inteira, eu fui mudando de emprego, mudei muito de emprego, né? No início da minha carreira, era muito mais fácil que um emprego, né? Hoje em dia está um pouco mais concorrido. Então, as pessoas que vieram de 2008 aí, começaram na área de UX, migraram bastante de emprego. E eu mudava de emprego para eu aprender mais, para eu ampliar, para eu conseguir pôr as coisas em prática. Né? Então, lá no Buscapé, entende? Desculpa. No Buscapé eu fazia muita interface. Aí chegou um momento que eu queria colocar em prática o que eu aprendi no curso da Mergo, né, de UX. Né, fazer toda a parte do discovery, entrevista, que era uma coisa que no Buscapé eu não fazia na minha área. Então, eu procurei outro emprego, consegui um outro emprego, aonde eu consegui colocar em prática. Foi mais ou menos essa a minha motivação. Pode ir, Rebeca, desculpa aí o break. Tranquilo. Pode. A Patrícia também escreveu. Ela falou: Bruna, queria deixar minha pergunta aqui. Eu sou designer gráfica e vim das ciências sociais também. Estou migrando para UX com interesse em research, mas estou vendo como é difícil achar uma vaga para júnior. Você acha que seria melhor tentar entrar como UI, adquirir experiência para depois migrar para pesquisa? Eu estou passando os links que eu falei que ia passar, tá? O que acontece? O mercado, né, o mercado que eu digo, é o mercado de trabalho, infelizmente, assim, eles querem menos com mais, né? Então, hoje, uma pessoa product designer é a pessoa que faz tudo. É o web designer lá de antigamente, entendeu? Não mudou nada. Coisas continuam igual. Né? Então, assim, a maioria das vagas de product, eles querem uma pessoa que sabe fazer tudo, desde o discovery, com a pesquisa, roteiro, tudo, até o delivery, que é onde você faz o protótipo. Mas é impossível ser bom nos dois, 100%.
não dá para ser muito bom em um ou em outro. Né? Tanto que eu demorei um pouquinho para me entender, assim, o que eu mais gostava. Né? Eu demorei um pouquinho e aí, no fim das contas, sempre caio no visual, porque é o que eu gosto, né? Tava tentando, não, eu quero trabalhar mais com Discover, quero ser Service Designer, trabalhar com design de serviço, porque lá na ThoughtWorks, né, eu trabalhei muito nessa parte de descoberta, né, de linkar muitas informações e entregar, não protótipos, mas entregar soluções mesmo, PPTs, explicando, eu descobri isso, descobri aquilo, eu descobri isso, eu fiz pesquisa com o usuário e descobri isso, e juntando tudo isso, a solução é essa. Né? Por ser consultoria, né, acabava entregando isso, né? Entregava mais PPTs e tal. Aí eu achava que eu era designer de serviços, assim, tipo, trabalhar mais com Discover e tal, mas no final eu ficava, imagino eu, assim, olhando uma pessoa fazendo design das coisas que eu descobri, aí eu vou ficar assim, e se você colocar um shadow? Aí eu comecei a ver, assim, que eu falei, não, acho que eu não consigo, porque eu gosto da criação, né? É onde eu mais me identifico, onde eu tenho muita experiência. Né? Então, eu pensei, não, eu vou me dedicar a entender a fundo o UX, a partir de interface, de user interface. Né? Essa é a minha especialidade. Né? E para você conseguir o seu emprego de UX Research, como eu estava dizendo, é complexo, mas também não é impossível. Então, eu digo assim, é para não desistir. Ou, assim, sempre tem uma carta na manga, né? Tipo, monta o seu portfólio, tenta fazer uns protótipos, criar uns problemas, entrevista, entregar soluções, montar seu portfólio, para você tentar também como ou então você tentar se aplicar das vagas de research, né? Tem vagas júnior de research nas áreas de CX das empresas, você consegue. O importante é não desistir. Acho que é isso. Legal. A Nicole também fez uma pergunta. Para quem está migrando de uma área totalmente fora do design, eu estou saindo de biomedicina para UX e estou estudando design gráfico para conseguir aprender mais a parte de conceitos e etc. Seria bacana tentar um estágio primeiro em design gráfico para depois migrar para UX? Não necessariamente. Na minha concepção, não necessariamente. Só compartilhar agora aqui o meu portfólio. Assim, eu conheci pessoas, né, que eram júnior e começaram como na parte gráfica. É que eu acho que dá, sabe? Acho que dá para conseguir uma vaga de júnior, por exemplo, a partir de interface. Porque talvez você, às vezes, perca um tempo ali no fazer também essa transição. Você já está saindo dessa transição de biomedicina para o designer gráfico, do designer gráfico vai ter que fazer uma outra transição para o UI, né? Para o UX UI. Então, se nesse momento você está visando essa parte de interface, né, do visual, né, que você está fazendo design gráfico, eu entenderia tudo sobre a parte gráfica, tudo sobre visual, todo esse conceito, cores, tentar fazer uns freelancers aí, talvez, para você aplicar um pouco na prática, e partir para um curso de UI, de UX UI. O computador está ficando enlouquecido. Pode ir para a próxima pergunta. Eu vou tentar melhorar a performance do computador aqui. Tá certo. A Renata escreveu: Olá, boa noite. Você acha que hoje em dia eles valorizam mais o designer ou está bem parecido para quem já está no caminho há muito tempo e veio de web design, por exemplo? Vejo muitas pessoas falando da desvalorização na comunidade.
Você acha que hoje em dia eles valorizam mais o designer? Assim, eles querem uma pessoa que saiba tudo, né? No final das contas, as empresas, eles contratam um UX designer ou um product designer, mas na cabeça deles só vem a última palavra, designer, né? Ah, é aquele que faz a tela bonitinha, entendeu? E às vezes é difícil você conseguir mostrar para eles o quão profundo é a nossa área, né? Que não é, a gente entrega assim a tela bonitinha, mas existe um estudo por trás dessa tela bonitinha, entende? E, e hoje em dia as pessoas não conseguem, nem que hoje em dia as pessoas, assim, ainda hoje em dia as empresas, pessoas não conseguem entender o valor do UX design. E a gente tem que se provar todos os dias. Todos os dias a gente tem que se provar. Né? E não é que eles valorizam mais o designer, é porque eles só enxergam a palavra designer, né? Porque eles não entendem ainda o nosso trabalho, então a gente tem que continuar sempre lutando para explicar que a gente traz retorno financeiro, que estética traz retorno financeiro, que uma boa usabilidade traz retorno financeiro, entender o que os usuários querem traz retorno financeiro, e tudo isso é design. É aquilo que eu falei, nós somos designers. O que quer dizer design? Projetar. A gente está projetando algo. Para a gente projetar alguma coisa, a gente precisa entender para a gente conseguir projetar. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que tentar explicar nas empresas aí, e é uma coisa complexa. Pode ir, tomara que eu tenha respondido. Qualquer coisa, vocês me chamam lá no LinkedIn, tá, gente? A gente tem mais algumas dúvidas aqui. O Rangel perguntou qual a diferença de web designer para UI designer. O web designer, ele faz a parte de front-end também. Ele também põe a mão no código. Então, ele vai criar o design na interface, não necessariamente com as leis de UX. Então, tem muito web designer que não usa as leis de UX, o que pode tornar o site, muitas vezes, com difícil usabilidade, dependendo da pessoa, né, do que a pessoa sabe, de know-how, tal, da área de UX e UI. Mas a diferença maior mesmo é que vai pôr a mão no código ou não vai pôr a mão no código. Né? O web designer coloca a mão no código. Você acha que... A Carol perguntou se você acha que já vale de algo colocar no portfólio somente interfaces criadas ao invés do case todo? É assim, é bem complexo, né? Depende da empresa. Em geral, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque realmente em geral, eles querem que vocês tenham um case completo, hoje em dia. Mas eu, lá no começo, quando eu vim do Buscapé, que eu tinha só interface, que eu não tinha todo o conceito completo, pesquisa, enfim, por isso foi um pouco mais difícil, porque eu não tinha prática de entrevista, por exemplo, para eu conseguir um emprego de UX UI. Mas eu mostrava nas entrevistas os protótipos que eu tinha feito, das telas que eu tinha feito e como que tinha ficado implementado, porque o que eu tinha desenhado tinha sido implementado. Né? Então, dava, mas infelizmente o ideal é, de fato, né, você fazer um curso e pegar o que você criou lá no curso, colocar no seu portfólio. Mesmo que isso tenha sido feito em grupo, com outras pessoas, não tem problema. O importante é você saber mostrar para as pessoas que você sabe o processo, né, até chegar na tela. É isso. Para finalizar, a gente tem uma última pergunta aqui da Karen.
Ela escreveu: Boa noite, Bruna. Minha situação é parecida em relação à migração de carreira. Vim da biologia e comecei a migração por front-end como você e também não gostava, mas sempre gostei de design. Fiz um curso de UX e UI Design na EBAC e venho aplicando para vagas e percebi o quanto o mercado está concorrido. As vagas para júnior solicitam de 2 a 3 anos, então comecei em uma faculdade para tentar vagas de estágio. Você acha um bom caminho para entrar no mercado? Acho. Eu acho que é um bom caminho, sim. A faculdade que é de UX, é de design gráfico, não sei. A gente não tem um curso, né, de UX. Tipo, normalmente é pós-graduação. Aliás, você pode começar uma pós-graduação. Design digital, UX. Ah, que legal. Boa. Você também pode fazer uma pós-graduação. Né? Mas, enfim, eu acho que devia ter mais vagas de estágio para UX, na minha opinião. Mas aí eles vêm com UX e UI júnior com 2, 3 anos, né? O que é muito triste. Devia ter mais vagas de estágio. Minha proposta é tentar pegar alguns freelancers, talvez. Entrar nessas plataformas, eu sei que é bem ruim. Já tem portfólio com cases, ó, perfeito. Né? Mas, assim, para conseguir pegar experiência também, uma coisa que eu acabei falando, mas entrar nessas plataformas, tipo Workana, ali é meio ruim, assim, porque tem um leilão ali de preço, né? Mas é legal para você pegar experiência, para entender o que o cliente quer, você perguntar quais são os objetivos de negócio, ver se tem oportunidade de fazer pesquisa com o cliente, faz pesquisa com o cliente, tenta fazer um workshop de cocriação com o cliente, ver o que ele pensa, ver quais são as expectativas dele em relação ao projeto, ver se eles têm um design system pronto, ou se você tem que criar a identidade visual, né? E aí você tem um puta de um case, assim, para colocar e ganhar uma graninha, nem que seja pouco, mas ganha uma graninha, e assim você vai construindo. Vai tentando, não sei se você já trabalha, né? Trabalhando, mesmo se você trabalha em uma outra área, vai pegando freelancer para você fazer à noite. Eu fazia muito isso, né? Eu trabalhava e à noite fazia freelancer, porque eu precisava pro meu portfólio, para eu ter uma coisa para mostrar para as pessoas, né? Então, e meu preço era lá embaixo, mas também eu ainda estava aprendendo, né? Então eu estava ali, né? Aquela coisa. Eu acho que é um caminho. E se aplicando. Aí, quando você vai entrar numa vaga de júnior, ter lá 2 anos de experiência, você já tem praticamente tipo, um portfólio com essas empresas que você já criou, coisas para as pessoas, assim, desses, desses sites aí de freela, né? É uma boa dica, eu acho. A Karina, ela tá escutando. Boa. Ah, depois passa o link aí das coisas que você faz de crochê, eu adoro. Mas tenta freelancer, tenta lá, tem alguns, né? Acho que tem Workana, aí tem, não sei porque na minha cabeça veio Workana, mas tem outros aí também. 99 Jobs, sim. O próprio LinkedIn dá, verdade, o LinkedIn dá para você colocar lá que você aceita freelancer, também dá para ganhar um dinheiro. Também, mas é inglês, é o freelancer, né? Tem aquele top total, mas é muito difícil entrar. É top total. Também em inglês. Ah, quem sabe falar inglês já sai na frente, né? Quem tem o inglês avançado, fluente, aí já sai na frente para conseguir os freelas mais da hora. Até vagas internacionais aí de UX e UI vocês conseguem. Acho que é isso, Bruna. A gente respondeu todas as perguntas. Acho que a gente já pode finalizar aqui. Você tem mais alguma coisa para concluir?
Não, mas é isso, bora praticar. Não sei se eu cheguei a passar meu link do LinkedIn, acho que não. Vou tentar abrir aqui. Se aqui no portfólio tem o link. O computador vai ficar lerdo pra caramba, mas é barra Bruna GMS Duarte. No LinkedIn ou pega ali no meu portfólio. Tá bom, gente? E pode me chamar que eu respondo. Espero ter ajudado. Os links que eu passei para vocês. Vou entrar lá, com certeza, adoro. O link que eu passei para vocês, estudem e vai dar certo. Obrigada, viu, Larissa? Obrigada. O computador aqui já tá ficando meio leve. Arrasou, gente. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada, Bruna, pela palestra, foi ótima. Só falando mais uma vez, a gente vai disponibilizar a gravação para as meninas que não conseguiram assistir, então a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. A gente tá vendo também a possibilidade de fazer certificados, né, de participação para vocês. E aí, qualquer coisa a gente vai avisando pelo nosso canal principal. Mas por hoje é só, tá, meninas? Muito obrigada pela presença de todas. Tenham uma ótima semana. Obrigada, Bruna. Muito sucesso para você. Eu te desejo tudo de bom. E é isso, gente, que a gente se vê nos próximos eventos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente, pela oportunidade. Beijo. Até mais. Até mais, gente.